Olá, seja bem-vindo a esse segundo vídeo sobre o livro Cosmos, de Carl Sagan. E agora nós vamos partir para uma viagem sobre a busca pela vida. De que forma a vida surge, como que pode ser identificada, qual é a análise que um cientista faz para categorizar a existência de vida em um planeta. Bom, o cientista faz isso a partir da vida que ele conhece, e a vida que ele conhece é aqui na Terra. Então essas moléculas orgânicas que antes eram poeira nas estrelas, porque as estrelas ao colapsarem, ao morrerem, elas jogam elementos no universo. Hidrogênio, são nitrogênio, existem... Todos esses elementos que existem na tabela periódica são expelidos do interior das estrelas, são forjados no interior das estrelas. Então, esses materiais, essas partículas, eles vão se juntar com outros materiais em condições especiais, em condições propícias, ideais, para resultar em moléculas orgânicas. Então, na Terra, desde que a Terra, há 5 bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola de fogo. Mas elementos já estavam sendo gerados quimicamente. Dessa sopa de elementos químicos se faz moléculas orgânicas. Então, toda essa biologia da Terra surge a partir desses elementos químicos, e em outros planetas pode ser diferente. A vida pode sim surgir de uma outra maneira, através de outros elementos, né? E apesar de que nós podemos influenciar nessa existência de vida de forma secundária e artificial, né? Que nós domamos cavalos, utilizamos as vacas, as galinhas. Então, os animais, nós controlamos os planetas, as plantas, melhor dizendo. Nós não temos como controlar os planetas, mas nós controlamos a natureza que está à nossa volta, e nem sempre isso sai como desejamos, porque o surgimento de vírus surge muito por causa dessa mistura mal coordenada da nossa ação sobre a natureza, né? Então, mas é uma ação indireta que nós temos sobre a existência da vida. Diferentemente da evolução das espécies, estudada por Darwin Wallace, né, que é a projeção da natureza, ela tem um viés, ela tem um caminho, ela independe das nossas opiniões, e por mais que a gente influencie na questão da vida na Terra, a vida ela tem o seu próprio mecanismo, né? Ao observar o relógio, por exemplo, nós observamos a tamanha inteligência de quem construiu a arquitetura. Quando nós observamos a natureza, a vida, nós também admiramos a arquitetura que a natureza desempenhou, né? Para mecanismos que foram desencadeados e que surgiu a vida nesse aparente caos na origem da vida na Terra, começando 5 bilhões de anos atrás. Mas a nossa espécie, dentro do calendário cósmico, os últimos segundos do calendário, a nossa existência aqui na Terra. E quando surgem as primeiras moléculas orgânicas, que são nossos ancestrais de DNA, antes de surgir o DNA, deveria existir um ancestral, né? Tudo provavelmente seja um RNA, mas ninguém sabe quem é o ancestral do DNA exatamente. O que se tem de certeza é que
em 15/12 desse último mês do calendário cósmico que eu expliquei no vídeo anterior, houve uma explosão cambriana. A explosão cambriana é o momento em que várias espécies surgem no globo e a maioria delas não continua existindo. Algumas espécies perpetuam e o DNA ele é composto de várias cadeias, né? E essas mutações, a grande maioria das mutações não vão para frente. É só quando dá certo uma mutação pela evolução, né, estudada por Charles Darwin Wallace, pela lei da evolução, essa mutação ela faz parte do DNA e melhora a espécie, se adapta melhor ao meio qual vive e aí ela perpetua. Caso a espécie não se desenvolva corretamente com essa mutação, o ser, então, o indivíduo morre, que é um erro, que é o que mais aconteceu na explosão cambriana, né? Então, essas características evolutivas que nós carregamos é muito semelhante à do animal, à da planta. Essa carga histórica que nós evoluímos está muito próxima dos animais e dos vegetais, né? Então, nós não somos tão diferentes assim, né? Se nós pegarmos uma gota de sangue, dentro da gota de sangue nós teremos vários elementos. Existe um pequeno universo, um micro-universo dentro do nosso sangue, com elementos como ferro, plaquetas, hemoglobinas, que são elementos cósmicos, porque o ferro, da onde veio o ferro? Veio do universo, né? Hoje em dia se acredita na ideia da panspermia, que é que a vida foi influenciada pelos asteroides que caíram na Terra enquanto ela estava sendo formada, né? E esses elementos ficaram em estado latente. Quando tiver as condições adequadas de se desenvolver, como um bolo no forno tem que ter os ingredientes e a temperatura, né? E aí se desenvolveu na vida. Mas, como eu disse, não se tem uma certeza. Se a gente pegar e jogar um monte de elementos, carvão, dióxido de carbono, ferro, nos parafusos enferrujados dentro de um balde e juntar com água, a gente não vai gerar vida. Então, o experimento de Miller e Urey, eles tentaram reproduzir as circunstâncias da Terra quando a Terra estava nesse período cambriano, quando existia a atmosfera deles, colocaram o carbono, água, amônia, metano. Eles colocaram também faíscas, né, tentando gerar a atmosfera, né? E aí eles geraram aminoácidos e chegaram à conclusão de que esses elementos eles podem construir aminoácidos que foram gerados no momento que a Terra teve a atmosfera e que tiveram elementos. Só que a ordem correta de desenvolver com esses elementos não se sabe, mas eles conseguiram comprovar no experimento que eles conseguiram reproduzir aminoácidos a partir desses elementos. Isso mostra, então, dá uma amostra de como deve ter surgido a vida na Terra. Então, toda a vida que a gente procura no cosmos é relacionado com o que a gente conhece aqui na Terra. Então, a partir do que a gente conhece aqui na Terra, a gente vai observar no cosmos. Então, tudo indica que cometas eles trouxeram esses materiais orgânicos. Se não trouxeram esses materiais orgânicos, eles trouxeram os materiais importantes para o surgimento da vida. E se sabe também que os cometas dizimaram os dinossauros, ajudaram a dizimar, porque com a poeira que foi levantada, foi gerado uma série de sequências prejudiciais à vida dos dinossauros através da queda do asteroide, né, da Terra. E então é uma faca de dois gumes, os cometas. Eles podem gerar vida, trazer a vida para um planeta, como foi o caso da Terra, onde tudo indica isso, ou dizimar
a vida. Então é uma faca de dois gumes, pode trazer a vida quanto a morte.